Olá, graça e paz a todos. Meu nome é André, para quem não lembra. Hoje eu vou estar lendo um pouquinho sobre a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, que fala muito sobre a segurança em Deus. Se você puder estar lendo junto comigo, me acompanhando, livro de Jó, capítulo 1, do parágrafo 1 ao 5, para não ser muito extenso. E fala assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias do seu banquete, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Feche seus olhos, vamos tirar um breve momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine segundo a Tua palavra, Senhor, meu Deus, e nos dê, Senhor, Deus, sabedoria e conhecimento e interpretação da Tua palavra e entendimento. Que o Senhor possa nos edificar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, não só a compreender, mas também a viver a Tua santa palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, e ajuda todos aqueles que estão vendo e ouvindo a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o livro de Jó, que fala sobre um homem que era reto, justo e temente a Deus, um homem que era grande ou maior de todo o Oriente. Ele também, só para termos históricos, ele era também contemporâneo de Abraão. Viveu no meio período ou no período de Abraão. Isso significa que Deus ainda nem tinha feito promessa para Abraão, porém Jó já estava aí falando com Deus, né? Então vemos aqui um contemporâneo de Abraão, que provavelmente que Deus ainda não tinha feito promessa, e este homem aqui, ele era muito rico, e ele tinha o testemunho de Deus. Quem fala que ele era reto e temente a Deus, que se desviava do mal, é o próprio Deus. É diferente de eu falar bem de você, porque eu também sou pecador. Porém, Deus estava falando bem de Jó. Porém, Deus estava dando testemunho de Jó. Então, faz com que a gente venha pensar um pouco mais e questionar, né? Por que o justo sofre? O porquê do sofrimento justo? Muitas das vezes as pessoas acreditam por ser tão boas que também não são merecedoras de sofrimento algum, né? Como se a bondade fosse algo que excluísse as coisas ruins da sua vida, né? Praticar o bem, nada de mal vai lhe acontecer, quando na verdade não é assim. Quando nós praticamos o bem, quando decidimos seguir a Cristo, quando decidimos nos entregar para Deus, que realmente sofremos e padecemos por muitas aflições em nossa vida, né? É bem o oposto e ao contrário daquilo que pensamos. Mas este Jó, ele era um homem, um juiz, lá na sua terra de Uz, onde as pessoas o procuravam para ser aconselhados. Se você ler todo o livro de Jó, os 42 capítulos, você vai ter grandes informações que Jó, ele aconselhava pessoas, ele ajudava as pessoas, ele falava com essas pessoas, pessoas que estavam desanimadas, caídas. Jó a levantava, animava elas a tomarem ânimo em suas vidas e levantarem novamente, né, com seus problemas e suas dificuldades, né? Jó, ele era muito respeitado por todos, né?
ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele, então ele era um empreendedor, um cara bem visado na sua cidade, bem respeitado por todos, tinha bastante filhos, isso significava que ele deixaria sua herança e que todo o fruto da sua vida não seria simplesmente abandonado ou deixado para outra pessoa, mas que isso daria-lhe continuidade, né? Também vemos também que Jó, ele, além de ter uma família muito grande e extensa, Jó também tinha vários empregados. E no decorrer da história você vai ver que Jó ajudava viúvas, ajudava necessitados, que Jó ele abria a porta de sua casa para viajantes, né? Ele hospedava pessoas que estavam ali passando na sua cidade, né? Ele era um homem hospitaleiro, um homem educado, cordial. Jó fez muitas benfeitorias, Jó fazia muita coisa boa para as pessoas, muitas coisas boas. Porém, repentinamente, a vida de Jó foi virada ao contrário, foi de mal a pior e de pior a péssimo, de uma hora para outra. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus gados, Jó perde a sua própria esposa, acaba o rejeitando por causa da sua enfermidade. Jó perde até mesmo a sua própria saúde, porque ficou enfermo, cheio de chagas do pé, da planta do pé até o alto da cabeça. Jó, ele acaba perdendo os seus amigos, né? Ficaram somente 3 amigos para tentar exortar Jó, tentar animar Jó, porém tentavam colocar pecado em Jó, mas não conseguiam convencer Jó, não conseguiam justificar ou conseguiam dizer algo que animasse Jó, que levantasse Jó. Porém, eles nessa tentativa, eles colocavam Jó cada vez mais para baixo e justificando aquilo que Jó estava passando, dizendo que aquilo devia ser um pecado na vida de Jó, que o sofrimento que Jó estava passando era um sofrimento por causa dos pecados escondidos que Jó tinha. Mas na verdade Jó não tinha pecado algum, ele tinha testemunho de Deus. Eram os seus amigos que não sabiam quem Jó era, na verdade, porém Deus sabia quem ele era. Então Jó não tinha mais nada em sua vida. Perdeu seus filhos, perdeu seu dinheiro, perdeu suas propriedades, né? Perdeu o seu gado, perdeu a sua saúde, perdeu os seus amigos, tudo aquilo que traz segurança para nós hoje. Porque o dinheiro nos traz segurança, ter uma família, você pode contar com os familiares, você pode contar com amigos, isso nos traz segurança, de certa forma temos segurança. O trabalho nos traz segurança, porque podemos pagar as nossas contas, podemos nos manter, não é? Se você tem um bom nome na praça, como Jó tinha, né? Se você tem um bom nome, isso também te traz segurança, te traz crédito, as pessoas podem te vender, as pessoas podem negociar com você, fazer negócios. Então Jó foi perdendo tudo isso. Jó ficou absolutamente sem segurança alguma. Porém, Jó tinha uma segurança. Uma coisa a qual nós deveríamos ter: a segurança em Deus. A completa segurança em Deus. Ter uma segurança em Deus, somente nele. Jó perde tudo, porém, Jó tinha segurança em Deus. E eu quero trazer alguns versículos bíblicos que nos mostra isso e que vai fazer com que nós venhamos pensar mais sobre isso. Aonde está a nossa segurança? Ou como está a nossa segurança? Nós vemos no livro de Isaías, capítulo 6, parágrafo de número 5, aonde o profeta Isaías vai ser separado, escolhido por Deus para que ele seja profeta. E Isaías capítulo 6, parágrafo de número 1, vai falar assim: e no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo todo o templo, né? Isso nos chama atenção, porque Isaías foi um dos profetas que profetizou por mais de 50 anos
passado por 3 reinos, e Isaías ministrou muito, é chamado de profeta messiânico, por ministrar e falar tanto de Deus. E também falou e corrigiu muito duramente o povo. Então sabemos a responsabilidade e a dificuldade desse profeta nesse tempo. Porém, ao passar por 3 reinos, porém nesse texto que me chama a atenção que vai dizer, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no alto trono. Nós estamos falando sobre uma troca de governo, uma insegurança, porque toda troca de governo traz insegurança. Não sabemos o que vai ser feito, se ele vai ser melhor ou pior do que aquele que já estava. Não sabemos como que vai ser essa nova lei, essa nova regra, não sabemos de nada, como que vai ser essa nova liderança, esse novo governo. Então isso acaba nos trazendo insegurança, porque também até abaixa o dólar, abaixa o dinheiro e abaixa os empregos, acabam diminuindo, aumentando, depende do nosso governador, depende do nosso presidente. Aqui está falando que o rei Uzias tinha falecido, e Deus revela a Isaías algo. Deus mostra a Isaías uma coisa que é maravilhosa. Ele tem uma visão, e ele fala assim, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e seu manto se estendia pelo todo o templo. E isso faz com que a gente venha pensar que no tempo de Isaías, em trocas de governos, em períodos de dúvidas, Deus estava mostrando algo, Deus estava revelando a Isaías que o trono de Deus, o Todo-Poderoso, permanecia intacto. Não tinha nada modificado, não tinha nada que modificasse ou que colocasse em dúvida, ou que ali tivesse sido abalado alguma coisa. Era o trono de Deus, alto e elevado, ou sublime. Lá estava o trono de Deus sem modificação alguma. Os querubins louvando e glorificando, dizendo que Deus era santo, santo, santo. Nada modificou. Todas as coisas aqui na terra, elas são transitórias, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que vaidade, tudo é vaidade, não é? Há um tempo determinado sobre todas as coisas. Quem determina é o próprio Senhor. E tudo isso sendo determinado por Deus, tendo um período de Deus. Até a tristeza, ela tem um período, começo e fim. A alegria tem um período de começo e fim. A escassez, a fome, a miséria, tudo isso, a saúde, a enfermidade, tudo isso tem um período aqui embaixo. Porém, Deus está acima do tempo. Deus está acima do tempo e para Ele não há período. Para Ele está de séculos por séculos, de gerações por gerações. A Deus não muda, o trono de Deus não muda. A segurança que nós devemos ter, como Isaías teve por profetizar por 50 anos, foi porque ele viu o trono de Deus inabalável. Continuou ali. Por mais que os tronos, os nossos governantes, por mais que nós conseguimos ver e enxergar a instabilidade, as modificações deste mundo, nós também temos que enxergar com os nossos olhos da fé, daquele que nos chamou, daquele que nos elegeu, daquele que nos escolheu, continua lá, nada modificou, ele continua perfeito, continua imutável, como diz no livro de Malaquias, eu sou Deus e não mudo, Deus continua lá, governando e regendo todas as coisas de forma impecável. É essa segurança que nós temos que ter e ver e enxergar em Deus. Também Jesus disse no Evangelho de João 16:33, ele disse um alerta, ele nos deu um alerta. Ele disse assim, eu digo isso para que quem está unido comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus nos deu um alerta que nesse mundo nós sofreríamos, teríamos aflições, dificuldades, alguma coisa não iria estar indo bem para nós. Porém, Jesus tinha vencido o mundo. Porém, Jesus, ele vence o mundo, ele fala, não, em mim vocês vão ter paz. Em mim vocês vão ter paz. É uma garantia, Deus não mente, Jesus não mente. Então ele está nos garantindo algo, que neste mundo teremos aflições, é inevitável o sofrimento do cristão. Veja o que Tiago fala no livro de Tiago, capítulo 1,
do parágrafo 2 ao 4, ele fala assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essa aprovação, ela produz perseverança, e que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhos. Aqui que você está entendendo é que Tiago está nos revelando que nos momentos difíceis nos traz provações, faz com que venhamos nos amadurecer e crescer, sendo assim aprovado. Veja que interessante. Tiago está dizendo algo muito interessante para nós, que nos momentos de provações haverá crescimento, amadurecimento e aprovação de Deus, o que é principal. Assim como Jó tinha o testemunho do próprio Deus, que ele era justo, reto, temente a Deus. Assim também acontece em nossas vidas, que os momentos de dificuldades, que as aflições que passamos, possamos ter a certeza nesse Deus verdadeiro, que não mente, que não falha, que é imutável, para que possamos crescer e amadurecer e permanecer firme nele. Vemos também em outros versículos, outros livros, como Paulo escreve em Romanos 8, 28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com seus planos. Paulo está falando aqui sobre todas as coisas serem um trabalho de Deus aos seus chamados em seus planos divinos. Veja bem, Paulo ele não faz divisão, ele fala que todas as coisas boas são planos de Deus na sua vida. Coisas ruins que nós entendemos que é ruim para nós, também são planos de Deus para nós. Também são algo que Deus está determinando e colocando sobre nós. É algo que é plano divino do Senhor para os seus escolhidos. Se você continuar lendo, você vai ver em Romanos 8, 18, que fala assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Paulo entendia que a glória que viria de vir era muito superior do sofrimento que passamos neste momento. Pensa um homem que sofreu. Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo ele sofreu naufrágio, Paulo foi mordido por cobra, Paulo andou nu, Paulo passou por escassez, por fome, por miséria, Paulo foi rejeitado pela igreja, Paulo foi rejeitado pelos próprios discípulos, Paulo foi descido de um cesto para poder salvar a sua própria vida numa muralha. Paulo passou por tantos problemas e ele está dizendo aqui, eu penso que o sofrimento na nossa vida não pode nem ser comparado. Quer dizer, que Paulo, que sofreu tanto, está dizendo que aquilo que tem ainda por vir para nós não pode nem ser comparado. Esse sofrimento que nós passamos. Paulo está dizendo isso, um homem que sofreu demais. E com certeza muitos de nós, nesse tempo presente, talvez não conseguiríamos passar. Porém, Paulo está dizendo, não, o que Deus tem preparado para nós é muito maior daquilo que eu estou passando hoje, daquilo que eu estou sofrendo hoje. E Paulo está afirmando isso. Mas Paulo também escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, para o número 7, ele fala assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Né? Porque todas as coisas que são transitórias, todas as coisas são momentâneas, né? Se você parar para analisar, Paulo está falando a mesma coisa do que ele falou em Romanos. Por quê? Porque todas as coisas aqui são transitórias. Quando nós começamos a observar as coisas transitórias, as coisas vaidades, nós começamos a olhar para as coisas que são terrenas. Se nós tivermos o olhar da fé, quando andamos por fé, porque não vivemos pela fé e não... Se nós olharmos pelos olhos da fé, como é sempre dito isso, mas se a gente olhar pelos olhos da fé, nós enxergaremos as coisas eternas de Deus, a qual Deus descreveu em sua palavra, uma boa parte. Temos conhecimento disso pela sua palavra. Paulo está falando
que nós não deveríamos olhar para as coisas terrenas. Paulo está falando que, por mais que as dificuldades aconteçam em nossa vida, nós temos que olhar e viver por fé. O justo viverá pela fé, não é? Então nós temos que estar vivendo por essa fé, olhando com essa fé em Deus, tendo a certeza daquele que te prometeu, Ele irá de cumprir. E não digo promessas que Deus nos promete coisas boas nessa terra, sim, porque Deus promete. Porém, as coisas maravilhosas e maiores são as promessas eternas que Deus tem para nós. São a promessa de um mundo novo, de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova vida em Cristo Jesus. É esse olhar de fé que Paulo está falando. Tiago, mais uma vez, ele fala no capítulo 1, parágrafo 2, ele fala assim: feliz é aquele que as aflições continua fiel, porque depois de ser provado dessas aflições receberá um prêmio, ou a vida que Deus prometeu aos que amam. Veja que Tiago fala a mesma coisa que Paulo. A vida eterna, um prêmio. Tiago estava falando sobre a vida eterna, e Paulo também estava falando sobre a vida eterna. O grande prêmio que Deus nos tem. As nossas aflições, as nossas dificuldades, nós temos que ter a certeza em Deus. Talvez Deus não mude as suas aflições, Deus não faça aquilo que você espera que Ele vai fazer ou que Ele não quer fazer. Talvez você fique achando que Deus quer fazer algo na sua vida, porém a vontade de Deus é o que vai prevalecer, não é? Talvez você espere que Deus faça algo de bom e aquilo que é bom para você, porém não condiz com o atuar e a vontade de Deus. Nós temos exemplo quando Jesus foi orar no Getsemane, ele falou assim: Deus, Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era que Jesus fosse moído, como está revelado no livro de Isaías 53. E Deus lhe agradou que ele fosse moído. Então, muitas das vezes, a vontade de Deus, ela nos traz angústias, nos traz aflições. Muitas vezes a vontade de Deus, ela traz em nós provações. E nós temos que ter a certeza, temos que ser aprovados e ter a certeza nesse Deus maravilhoso. Porque Ele promete e Ele cumpre, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer todas as coisas, não é? Um versículo também que nos dá grande certeza é o versículo de Mateus 28:20. Este versículo é fantástico, porque ele fala assim: e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou todos os dias até o fim dos tempos. Aqui é Jesus dizendo, ele está falando assim, que está todos os dias conosco. Depende da sua tradução, fala assim, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas Jesus está falando aqui que ele estaria junto na sua doença, ele estaria junto na sua saúde, ele estaria junto junto com o emprego, junto com o desempregado, ele estaria junto no momento de aflição, como no momento de alegria, ele estaria junto com você quando mais ninguém estivesse junto com você. Veja que Jó tinha pessoas do lado dele quando ele estava bem, mas quando ele ficou ruim, as únicas pessoas que estavam do lado dele estavam somente para acusar. E Cristo está prometendo estar junto com você em todos os momentos, até a consumação do século. Cristo está prometendo que não vai estar só com você nos momentos bons, nos momentos muito bons. Ele está falando assim, que vai estar com você em todos os momentos, nos momentos de dificuldades. Cristo vai estar segurando a sua mão, Cristo vai estar com você. Talvez Cristo esteja até te carregando no momento que você não consegue andar. Por quê? Porque Ele prometeu, Ele é fiel. Ele disse que estaria conosco em todos os momentos. Não são momentos só de alegria. Deus não age por interesse. São momentos de alegria, de felicidade, de tristeza, de angústia. Deus está conosco em todos os momentos. É promessa de Cristo.
Ele é poderoso e Ele é fiel, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Nós temos uma convicção, uma certeza nesse Deus maravilhoso. E quero voltar para o livro de Jó, dizendo que Jó ele tinha essa certeza em Deus. A certeza que Jó tinha era em Deus. Isso é revelado no decorrer de todo o texto bíblico. Se você lê e faça um convite que você leia o livro de Jó e será edificado com isso. No capítulo 16, parágrafo de número 19, Jó ele fala assim: eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Jó sabia a necessidade de um intercessor, de um advogado. Jó sabia que havia uma necessidade de alguém estar intercedendo entre o pecador e o santo. Jó sabia que havia uma necessidade entre alguém estar falando das suas necessidades para Deus, a qual poderia resolver as suas necessidades. Jó sabia que haveria um intercessor, que era o seu advogado, que era Cristo. Jó, ele com certeza, ele sabia dessa necessidade e ele sabia disso. É essa a certeza que nós temos que ter, que Cristo, ele está conosco, como também está com o Pai. Na epístola de João, ele fala assim, que filhinhos, não pequei, mas se pecares, sabeis que há no céu um advogado, nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai. Cristo é o que Jó estava falando, ele estava afirmando. Jó ele tinha certeza que Cristo estava lá intercedendo por ele. É essa a convicção, a certeza em Deus. Todas as coisas, ter a certeza em Deus, para conseguirmos superar as coisas terrenas e as aflições terrenas. Jó também fala no capítulo 19, 25, e ele revela aonde estava a sua verdadeira fé, que todas as certezas que Jó tinha, todas as coisas que traziam segurança para Jó, como os seus bens, os seus amigos, a sua família, o seu respeito, a sua saúde, tinham se ido embora, tinham se esvaído, mas aqui mostra, no capítulo 19, 25, Jó mostrando aonde realmente estava o seu alicerce, a sua firmeza, aonde Jó estava com os seus pés. Olha só, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, 25. Este versículo revela aonde estava a fé de Jó, aonde realmente Jó estava firmado, aonde Jó realmente estava vendo com os olhos da fé. Eu sei que meu Redentor vive. Ele estava falando de Cristo, ele estava falando de Deus Todo-Poderoso. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo que um dia ele seria justificado por esse Redentor. Redentor, a palavra Redentor significa protetor, ajudador. Aquele que compra as suas dívidas, é aquele que adquire as suas dívidas, aquilo que você não consegue pagar, ele vai lá e paga. É seu parente mais próximo, seu parente remidor, o Redentor. Cristo foi lá e comprou todas as nossas dívidas, nossos pecados. Aquilo que não poderia ser pago por dinheiro algum, por prata alguma, pedra preciosa alguma, Cristo pagou com o próprio sangue. Ele é o seu parente mais próximo, remidor. Ele é o seu Redentor. Jó tinha firme convicção nisto. Jó sabia que Cristo era o verdadeiro Redentor da sua vida. Nós temos as promessas de Deus que falam fortemente através da palavra de Deus na Bíblia e falam em nossos corações. Se você tem meditado e lido a palavra de Deus, com certeza, nesses momentos de aflições, onde nós não temos mais certeza de nada, nós temos a única certeza das promessas de Deus e em Deus, né? Nós vemos no livro de Apocalipse 21, 7, a qual o próprio Cristo vai falar: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos.
Cristo vai decorrer nesse todo esse texto, vai dizer que vai dar uma nova vida, né? Novos céus, nova terra, que nós teremos um gozo perfeito, uma saúde perfeita, que não haverá mais sofrimento, porque toda lágrima será enxugada, né? Teremos um novo nome, teremos umas novas vestes, né? Então, teremos um novo hino, né? Também receberemos do Senhor a coroa, né? A capacidade de estar governando com Cristo, de estar participando do governo de Cristo. Então, teremos uma nova vida no Senhor, né? Uma nova vida no Senhor. É com essa certeza que Jó conseguiu passar e suportar a vontade divina. Em momento algum, Jó atribui as dificuldades, os problemas e as aflições a um inimigo invisível, ao qual a Bíblia descreve, que ele praticou, porém ele praticou com a permissão de Deus. A vontade divina, ela é soberana. Soberania é saber que existe só um Deus e Ele manda em tudo e em todos, que é a vontade dele que vai permanecer. Jó sabia que o que estava acontecendo era a permissão de Deus. E Jó, ele fala uma coisa muito interessante. Foi nos momentos de dificuldade da vida dele que Jó mais cresceu e amadureceu. Veja bem, Jó fala no capítulo 42, parágrafo de número 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus fala com Jó do meio da tempestade, ou em meio à tempestade. Jó com certeza ouviu falar muito de Deus, com certeza ele é um homem justo, reto e temente a Deus porque ouviu falar. Nós também estamos ouvindo falar muito de Deus. Graças a Deus por isso, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus e temos ouvido muito isso. Mas espero que você também tenha, assim como eu, a firme convicção e a certeza nesse Deus verdadeiro, que não só possamos ouvir e conhecer Deus só por ouvir, mas que também tenhamos a convicção de um dia poder ver o Senhor com os nossos próprios olhos, porque Ele fez promessa para que um dia seremos os seus filhos e Ele será o nosso Deus e que um dia nós poderemos estar diante dEle e olharemos face a face o Senhor. Assim como Jó, em momentos de dificuldades, nos seus momentos mais tristes, nos seus momentos que talvez fossem insuportáveis, Jó cresceu, amadureceu e foi aprovado pelo Senhor. Isso trouxe com que Jó pudesse ver o Senhor com os seus próprios olhos e fez com que Jó viesse crescer cada vez mais diante do Senhor. Que assim também a gente possa meditar mais sobre a palavra de Deus, do livro de Jó, e ter essa verdadeira fé, essa verdadeira certeza nesse Deus que é tão verdadeiro para conosco, que fez promessas de um dia voltar e nos levar junto com Ele, como Ele disse que um dia Ele voltaria e nos levaria aonde Ele está, e que nos desse o gozo e a satisfação eterna, que você possa ter sido edificado por essa palavra, que nesses momentos de aflições e incertezas que estamos passando, você possa ter a única certeza que é Deus, que é Cristo, e que Ele te chamou, e que Ele te quer, custe o que custar, porque em todos os momentos que Cristo passou por as suas aflições, Ele perseverou e foi até o fim, e até o fim Ele se entregou por amor a nós, por amor àqueles a quem Ele crer nele, por amor e por vontade de fazer a vontade do Pai. Amém? Que você possa entender e ser edificado cada vez mais por isso. Assim eu agradeço a Deus pela maravilhosa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. Amém?